Olá pessoal, quem fala é o Felipe e mais uma vez gravando mais um vídeo inspirado pelo Espírito Santo. Para quem não sabe, Deus me deu uma palavra de gravar um vídeo todas as semanas e eu creio que Deus tem derramado bênçãos sobre esse canal e sobre as pessoas que têm assistido esses vídeos. Dessa vez eu vou falar sobre uma palavra que Deus tem falado muito comigo até agora e eu não consegui botar tanto em prática como eu gostaria. Mas assim, eu tenho sido muito ministrado por isso. Eu creio que isso pode mudar o seu destino, a forma com que você vê as coisas, a forma com que você vê Deus, a forma com que você lida com seus problemas. Eu estou estudando Salmos e lá em Salmo 7, Deus falou muito comigo, principalmente no versículo 7 que fala: reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. Toma o teu lugar de autoridade. Toma o teu lugar. Eu tava admirando, sabe, os Salmos, como que são bonitos, como que são belos, e vendo como que Davi via Deus. E eu vi que Davi vê Deus de uma forma totalmente diferente que a minha. Davi vê Deus como Deus. Como assim? Eu não sei vocês, mas em muitas orações, em muitos momentos em que eu não percebo a grandeza de Deus, eu oro como se fosse qualquer coisa. Eu oro e falo: Deus resolve isso, Deus faz aquilo, Deus envia isso, Deus cura aquela pessoa, Deus me ajuda nisso. E na verdade isso não é Deus. Isso é alguém que a gente pensa que pode fazer tudo, que realmente pode, soltando palavras e não sabendo nem o que é, ou o que seria da vontade dele, ou o que poderia acontecer naquela ação, naquele momento da sua vida, para que realmente a glória dele fosse exaltada. E Deus, ele fala ele fala muito sobre o lugar onde Deus está em cada situação, né? Por exemplo, no versículo 17 do capítulo 7, ele fala: darei graças ao Senhor porque Ele é justo, cantarei louvores em nome do Altíssimo. Ou seja, ele sabe quem Deus é. Ele sabe que o porquê ele louva não é o porquê Deus faz. A gente pode louvar sim, claro, porque Deus porque ele faz. Mas ele louva porque ele é. Ele é justo, ele é fiel, ele é o Altíssimo, ele primeiro nos amou, né? E Davi não poderia fazer isso falar isso porque ele não viu, mas ele fez carne, que para nós, por tanto amor que ele tem por nós, ele enviou seu filho amado, seu filho morreu por nós, nos lavou, agora nós somos salvos. E o sentido dessa palavra é: você tem falado para Deus tomar o lugar dele? Os seus problemas, diante as coisas que você tem apresentado a Deus, diante os seus sonhos? Isso dá muito no meu coração, mas eu não creio que todos os meus sonhos são os sonhos de Deus. Eu creio que muitos desses sonhos não vão acontecer, porque eu tenho começado a falar para Deus tomar o lugar de honra dele nos meus sonhos. Ou seja, para pensar um pouquinho. Eu tenho orado para Deus, ou eu tenho orado apenas para um cara ou para uma força maior que pode fazer qualquer coisa? Eu tenho visto que Deus é Deus, o único, o Altíssimo, o Poderoso, aquele que nos ama, aquele que poderia ser Deus de terror, poderia ser Deus de justiça sem misericórdia, mas não, ele é Deus de amor. Ele também é Deus de justiça, mas ele é Deus de amor. Ele nos amou, né? E quando a gente para entender que Deus tem um lugar dele em cada coisa da nossa vida, Deus tem um lugar dele em quando sua mãe pode ter um câncer, Deus tem um lugar dele nessa situação. Pode ser de cura, pode ser por um processo que essa pessoa vai se santificar, e mesmo que ela parta, mas ela vai partir com o Senhor. Deus está num lugar onde, se você passou ou não passou no estágio, ele tem um propósito para você, ou seja, ele tem um lugar diante da situação que teve. Deus tem um lugar diante da sua vida quando você não vê propósito, quando você quer se matar. Deus quer te tirar daquela situação. Deus não faz com que o justo mendigue o pão. Deus tem o seu lugar em cada coisa. Pode ser que não tenha visto, não tenha integrado. Entregue isso a Deus. Eu vejo que em Salmos, Davi, ele não fala, sabe, ele não fica falando Deus, Senhor é aquilo, Deus, Senhor é isso. Ele fala muito de forma, sabe, de uma forma tão orgânica, tão verdadeira. Sabe, Deus, toma o teu lugar nessa situação, Deus. Deus, o Senhor é Deus que nunca fez eu perder uma guerra. Essa guerra é pra sua glória. Faça com que a gente ganhe essa guerra, Deus. Sabe, a gente vê uma autoridade da boca de Davi, um conhecimento de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo poderia estar sobre Davi, mas o Espírito Santo não era uma coisa que foi presenteada a nós, como é nós antigamente, sabe? Não é todos que sentiam, não é todos que eram discipulados por ele, não é todos que eram conduzidos por ele. Como que Davi conhece mais a Deus do que nós que temos livre acesso ao Espírito Santo 24 horas, 7 dias seguidos, depois mais 7, depois mais 7 durante toda a nossa vida? Então que a gente possa pensar: qual que é o lugar de Deus? Qual que é o lugar de Deus na minha faculdade? Qual que é o lugar de Deus naquela amizade? Qual que é o lugar de Deus no meu relacionamento, que pode ser que não esteja indo pra frente, eu me iludo que está? Qual que é o lugar de Deus quando eu vou orar? Sabe, cara, isso me dói tanto o coração lá no fundo, porque isso queima dentro de mim, porque tantas orações que parece que foram perdidas, sabe? Tantas orações que eu falo e não ouço. Tantas orações que eu não sou ministrado verdadeiramente por Deus, porque eu não entendo o lugar dele naquela oração. Então eu tô falando pra você um problema muito sério que tá acontecendo comigo. Eu creio que pode estar acontecendo com você, porque às vezes a gente se distrai. Quando Deus fala ora, a gente fica 10 minutos no Instagram, 5 minutos, depois a gente ora. Só que aí a gente já tá frio, a gente já não lembra mais o lugar de Deus naquela oração, porque a gente ficou pensando no término de tal pessoa, no tantos gols que o seu time fez ou que ele deixou de fazer.
né? Quantas faltas aconteceu no jogo e a gente começa a se distrair. Então, que você hoje possa nunca esquecer o lugar de Deus na sua vida, em tudo que acontecer, porque se tem uma coisa que eu creio e eu tenho a certeza, é que Deus tem um lugar na sua vida e Ele quer exercer esse lugar de honra, esse lugar de glória, esse lugar de amor. Ele quer exercer esse lugar de misericórdia sobre sua vida, de perdão, esse lugar de que o jugo dele vai estar, sabe, o jugo leve, suave, o jugo que todos nós devemos querer. Jugo, não jugo, jugo. Peso sobre nossas cabeças, que é leve, que Ele tirou por nós. Então eu acabo esse vídeo muito aliviado por ter falado alguma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo, mas também com um temor muito grande no meu coração, de que se a gente não mudar, a gente vai ficar. Se a gente não matar o pecado, se a gente não matar esse lugar onde pensamentos, sentimentos têm entrado no lugar de Deus, Ele vai matar a gente, não Deus, os nossos próprios pecados, os nossos próprios pensamentos. Eu declaro que você e sua casa, você é a pessoa que você ama, você e seu namorado, você e seu futuro noivo, você e seu amigo, as amizades que você tem orado vão entender o lugar de Deus, a sua igreja vai entender o lugar de Deus. E por causa que eles vão entender o lugar de Deus, eles vão entender a grandeza de Deus, vocês serão salvos em nome de Jesus, que vocês vão ter uma vida santa em nome de Jesus, e todos aqueles que vocês amam serão ministrados por Jesus, entregarão suas vidas por Jesus, serão curados por Jesus diante da vontade de Deus. E que no nome de Jesus, a presença do Espírito Santo nunca lhes falte. Glória a Deus, pessoal. Até mais.